Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes e estou aqui para mais uma videoaula, desta feita sobre custos indiretos. Aula essa dirigida a você, que é aluno de administração, economia, ciências contábeis, engenharia de produção, e para você também que está se preparando para fazer um concurso público e que precisa de conhecimentos na área de contabilidade e custos. Vamos lá para a nossa agendinha? Nossa agenda de hoje contempla o quê? Considerações preliminares, a composição dos custos, a base dos rateios dos custos, os custos diretos dos problemas de apropriação, a influência dos custos fixos nos custos variáveis, a importância da consistência dos critérios adotados, exercícios de fixação e leituras recomendadas, como de sempre. Né? Vamos lá? Considerações preliminares. Custos indiretos. Qual é o conceito de custos indiretos? Primeiro, grupo de elementos cujo consumo não é quantificado nos produtos. Então, se eu não sei como quantificar o elemento em relação ao produto, ele trata-se de custo direto. Então, por definição, para poder alocar os produtos, eu vou ter que usar rateios. Né? E para isso eu preciso de critérios. E esses critérios, o melhor que eu faça, ele é subjetivo e arbitrário. Né? Então, eu vou ratear por horas de máquina, vou ratear por mão de obra direta, horas de mão de obra, e assim por diante. Então, o melhor que eu faça, sempre haverá uma crítica em cima do rateio que você vai usar. A gente tenta, na prática, no dia a dia na empresa, adotar um critério que seja mais justo possível em relação àquele momento que você está vivendo na empresa. Né? Então, os custos diretos, de um modo geral, o que é que eu faço para minimizar as distorções, né, que são causadas? Primeiro, conhecer todo o processo de produção, a importância que o contador de custo ele entenda o processo de produção, para conhecer todas as fases e ver a predominância do que há para adotar o critério de rateio, e integração dos colaboradores de custo com o de produção. Interessante, do lado de cá eu conheço custos, ferramentas, e do lado de lá o cara conhece a produção, o processo fabril. Essa interação é de suma importância para você ter sucesso na hora de adotar um critério de rateio. E, por último, a consistência. Né? Você adotou um critério, tem que ser consistente dentro daquele exercício que você está trabalhando, você não está mudando a cada momento o critério de rateio, porque qualquer mudança que você fizer, a gente vai ver nos exercícios, você tem impacto nos custos dos produtos. Né? Materiais diretos, mão de obra direta e outros custos diretos. Vamos comentar cada um deles. Né? Materiais diretos. Né? Primeiro, são materiais auxiliares, que você é empregado, você usa ele no processo de produção, mas ele não integram fisicamente os produtos. Né? Há materiais diretos que seu consumo também não pode ser quantificado, ou às vezes é quantificado, mas para que isso aconteça dá muito trabalho, e a sua materialidade é quase nenhuma. Então é interessante que eles sejam rateados, né? Sejam tratados como os custos indiretos. E aí, material de manutenção, de limpeza, de conservação, de higiene, lubrificantes, combustível, tudo isso faz parte dos materiais diretos que devem ser tratados como tal. Mão de obra direta é outro item importante. Né? É aquela pessoa que não trabalha diretamente no processo de transformação da matéria-prima em produto, mas o seu tempo é alocado, ele não pode ser determinado. Então, o supervisor de área, não sei quanto ele trabalhou para cada produto. Ele tem que alocar em função de um rateio. Né? A mão de obra direta vem crescendo muito em função de novos métodos de produção e avanços tecnológicos. Cada vez mais, a gente vê que o componente de mão de obra direta tem um peso maior nos custos dos produtos fabricados. Né? Então, o supervisor de um texto da área fabril, o trabalhador de limpeza de uma fábrica, tudo isso é tratado como mão de obra indireta. Outros custos diretos, demais custos diretos cujo consumo não pode ser quantificado diretamente em relação aos produtos. Exemplo, energia elétrica do prédio da fábrica, depreciação das máquinas, quando você utiliza ela para mais de um produto, seguro, IPTU, aluguel da fábrica, né? Energia elétrica, né? Depende, né? Se tiver uma energia elétrica medida diretamente para cada máquina, essa máquina só fabricar um produto, ela passa a ser custo direto, né? E assim por diante. Então, você começa a perceber que outros custos diretos também crescem muito. Né? As bases de rateio, elas podem ser as mais diversas. Pode ser hora de máquina, pode ser valor de hora de máquina, pode ser hora de mão de obra direta, valor da mão de obra direta.
Você veja que aqui muda. Hora de mão de obra direta é uma coisa, o valor da mão de obra é diferente. Aqui, quantificado de uma maneira, e aqui eu posso ter diferentes valores de mão de obra. Né? Volume ou quantidade de matéria-prima, o valor do preço da matéria-prima também muda, né? Totalmente. Área ocupada, potência instalada, quilowatts-hora, quantidade de requisições, por almoxarifado, coisa desse tipo. Então, ou combinação de várias bases de rateio. Né? Combinação de várias bases de rateio. Então, CIs e os problemas de apropriação. Né? Agora vamos lançar mão aqui de algumas condições para a gente analisar e ver exatamente os porquês. Se você tem um contrato único de aluguel de prédios e instalações da fábrica, né? Como separar o que é produção e o que não é? Né? Você pode até optar por metros quadrados, né? Quem ocupa maior área vai receber a maior parte do aluguel. Né? E aí, se a empresa tem componente que deve ser rateado por critérios diferentes. Por exemplo, eu tenho lá um silo que é rateado por metros quadrados. Quer dizer, a área foi por metros quadrados. Aqui o silo, no caso, é por metros cúbicos, no caso. Então, fica totalmente diferente. Então, e se a unidade de produção é nos fundos do imóvel? E, com certeza, a valoração comercial é menor do que quem está na frente, né? A rua principal. Então, eu posso pensar também de uma maneira ponderada, né? Eu posso ratear isso. Né? Então, você observa que aqui, nessa breve análise aqui, eu estou trabalhando com metros quadrados, daqui a pouco eu estou trabalhando com metros cúbicos e assim por diante. E os custos comuns a vários departamentos? Eles são rateados em função de sua natureza, né? Os mais relevantes. Ratear os existentes dos serviços, por quais critérios? Ratear os custos diretos do departamento de produção aos produtos, mas qual critério? Né? Então, você veja que a diversidade é muito grande na hora que a gente fala de rateio. Né? Vamos dar um exemplo de fixação. Suponha que uma indústria cujo departamento de produção tem um custo direto de 5 milhões e 400. Ele precisa distribuí-lo aos produtos P1 e P2. Então, está aqui o custo direto, 5 milhões e 400, eu tenho o produto P1 e o produto P2. Né? Como trabalhar isso? Né? Como distribuir? Então, vamos adotar alguns critérios para a gente ter um mapa comparativo entre cada critério. Né? Então, a gente levantou os dados, você tem a matéria-prima aplicada no produto P1, no produto P2, a mão de obra direta do P1, do P2, os custos diretos total do P1 e P2, você tem o custo direto rateado de 5 milhões e 400, esse aqui é o custo que a gente vai ratear, né? Esse custo aqui, ó, 5 milhões e 400, esse aqui vai ser rateado, né? E o total, se eu somar aqui, dá 19 milhões e 400, ou seja, 14 milhões de custos diretos, 5 milhões e 400 de custos indiretos. Né? E aí eu começo. Rateio. Vamos supor que eu adote hora de máquina. Vamos supor que eu adote mão de obra direta. Vamos supor que eu adote matéria-prima ou custo direto total. Todos eles estão aqui. Vamos ver como é que fica em cada caso. Na hora que eu adotei horas de máquinas utilizadas, eu sei que para o produto 1, a área de produção me informou que é 1.400 horas, e para o produto 2, 1.000 horas, o total de 2.400 horas. Então, cabe agora eu saber qual esse percentual em relação para saber o quê? O fator de rateio. Né? Então, eu vou pegar os 5 milhões e 400, dividir por 2.400 horas e saber que 2.250 horas de máquina para cada hora de custo indireto. Né? Então, a gente começa a trabalhar. Então, eu pego aqui por rateio de CI, eu vou pegar 1.400 horas, multiplicar por 2.250, achei 3.150. Então, pronto, já sei que para o produto 1, eu tenho 3.150 de valor rateado em função dos custos diretos. E aqui eu tenho 1.000 horas, né, vezes 2.250, 2.250, se eu somar os dois, dá 5.400.000, ou seja, está batendo. Né? Então, se eu somar agora meus custos diretos mais os meus custos indiretos, eu vou ter exatamente 9.150.000 para o produto 1 e 10.250.000 para o produto 2. Né? Agora, vamos supor que a gente trabalhe aqui com mão de obra direta. Então, o rateio agora é por mão de obra direta, 1.000 e 1.000. Observe 50%, 50%. Então, é muito fácil. Não há informação sobre a hora de mão de obra, simplesmente valor. Eu não sei a hora de mão de obra. Então, como aqui esses valores deu igual, né, eles são iguais, eu simplesmente adotei 50% para cada um. Então, eu adotei 5.400.000 por 2, 5.400.000 por 2, aloquei 2.700.000 de mão de obra direta em cada produto. Né? Então, eu peguei esse rateio aqui, dos 5.400.000, dividi por 2 e aloquei aqui em função da mão de obra. E, no caso, aí, especificamente, é 50% para um, 50% para o outro.
E os custos totais, que é o custo direto, mas custo direto passou a ser 8.700.000, diferente do anterior, e aqui 10.700.000, também diferente do anterior. Agora vamos adotar o quê? Pegar esse rateio por matéria-prima, né? Vamos ver. Eu peguei aqui matéria-prima, de modo geral, 5 milhões, dividi por 12 milhões, e 7 milhões dividir por 12 milhões, vai ser os dois fatores de rateio, 5 dozeavos e 7 dozeavos. E aí eu apliquei, ó, 5 dozeavos em cima de 5 milhões e 400, é sempre em cima desses valores, né? É interessante que a gente mostre isso, ó, é sempre em cima do valor que a gente está tomando como base, que é isso aqui, ó, exatamente esse. E aqui a mesmíssima coisa, né? Eu adotei esse mesmo valor e 5 milhões e 400. E aí eu tenho a parcela, né, que vai de custo direto para o produto 1 seria 2 milhões e 250 e para o produto 2, 3 milhões e 150. E aí você encontra novamente outro valor para P1 mais outro valor para P2. Você veja que está diferente. Nesse primeiro aqui, por ordem de máquina, 9 milhões e 150, passou para 8 milhões e 700, agora para 8 milhões e 250. E aí eu vou para o terceiro caso, que é o rateio em base de custo direto. Né? Então, o custo direto está aqui, ó, 6 milhões e 8. Achei os fatores de rateio, 6 milhões sobre 14 milhões, e 8 milhões sobre 14 milhões, os dois valores, né? Achei 6 e 14 avos e 8 e 14 avos. E aí eu venho aqui, ó, 6 e 14 avos em cima de 5 milhões e 400 de novo e 8 e 14 avos em cima de 5 milhões e 400. E achei mais outro valor. Né? Então você observa que aqui esses valores são totalmente diferentes. Quer dizer o quê? Eu mudei o critério de rateio, a minha alocação dos custos indiretos, eles também mudam. Né? Os percentuais serão diferentes, totalmente diferentes. Né? E aí vamos trabalhar um quadro resumo que a gente mostra aqui para P1 e P2 em todas as situações analisadas. Primeiro, por hora de máquina, quanto ficou para 1 e 2. Mão de obra direta, quanto ficou para P1 e P2. Matéria-prima, quanto ficou para 1 e P2. E custo direto total P1 e P2. Observe, todos os casos temos valores totalmente diferentes alocados de custo direto, tanto para P1 como para P2. Né? Cabe agora você, na sua empresa, né, determinar qual o melhor critério a ser usado de rateio. Né? Se é hora de máquina, assim por diante. Ou então até usar critérios mistos. Né? E aí a conclusão. A alocação dos custos diretos não é uma tarefa fácil. Né? Ela requer análise criteriosa, a adoção, a análise depois de resultados para ver o comportamento desses custos. Conhecimento detalhado do sistema de produção. Sem ele você não consegue fazer um bom rateio. E participação efetiva do pessoal de produção na identificação das bases de rateio. Aquilo que nós falamos no início, que é uma interação forte entre pessoal de produção e pessoal de custo. Né? Qual a influência dos custos fixos e variáveis? Né? Vamos pegar alguns casos para a gente colocar um monte de minhoquinhas na cabeça de você, na sua cabeça, para poder você ver que não é nada fácil. Né? Um ambulatório de uma indústria ele precisa ser rateado, os custos indiretos dele. E o critério adotado pode ser a quantidade de pessoas atendidas em cada departamento. É uma maneira. Né? Agora, vamos refletir em cima disso. Caso, num determinado mês, o departamento de montagem utilizasse o ambulatório, né? Somente montagem utilizou. Nesse mês, todo o custo indireto ia cair nesse departamento de montagem. Né? Mas observe, o ambulatório ele contém custos fixos quase que exclusivos. Né? Ele não tem outro tipo, é quase fixo, tudo. E se for feito um rateio com base variável, a alocação dos custos diretos passará a depender não só do departamento, do atendimento de cada departamento, mas também da quantidade total de consultas que foram feitas no mês, né? Maneira de pensar. E aí, continuando a reflexão, a gente pensa assim, o ambulatório existe como potencial de serviço. Ele pode passar o mês inteiro e ninguém utilizar esse ambulatório, mas mesmo assim ele está disponível. Né? E é mantido muito mais em função da probabilidade de uso do que do seu uso efetivo. Isso é que é a realidade. Então, você veja que ele está disponível e quem precisa ser atendido é atendido, mas se ninguém precisar, ele também ficará disponível. Né? Então, a atualização média dos últimos 3 anos, por exemplo, seria um rateio mais justo, né? Mais relevante, né? E assim por diante. Ou um rateio com base em quantidade de colaboradores, né? Quer dizer, quem tem mais colaborador tem a possibilidade de utilizar mais um ambulatório, né? Ou então a gente podia pensar, departamento de serviço de modo geral, eu posso pensar de 2 maneiras.
o custo fixo pelo uso potencial, quer dizer, você vai ratear pelo uso potencial, e o custo variável pela efetiva utilização, né? A maneira de trabalhar esses dois custos aqui. Se não houver predominância de um sobre o outro, você pode adotar um critério misto, né? Um critério híbrido aí para solucionar o caso. Né? Conclusão. O custo final de cada produto é diretamente influenciado pelo critério adotado para o rateio dos custos indiretos. Isso aí é importantíssimo a gente trabalhar. Né? Então, ele influencia isso. A adoção de um critério poderá provocar alterações no valor apontado como custo de um produto, sem que, de fato, nenhuma alteração tenha ocorrido no processo fabril. Você viu lá quando mudou de horas de mão de obra, né, para mão de obra direta para hora de máquina, você teve uma alteração. Na hora que pegou os custos diretos total, também teve alteração. E nada foi mudado no processo fabril. Né? E aí a conclusão é que a mudança de um critério de rateio não causa nenhum impacto caso todos os produtos fabricados fossem vendidos no mesmo período. Também não altera, né? Resultado não alterado. Agora, mas se parte da produção permanecer em estoque, de forma como produtos acabados ou até em elaboração, poderão existir alterações no resultado do período. Né? Esse é o critério que adota. Né? Então, vamos a um exercício de fixação para a gente solidificar esses conhecimentos. Né? Esse exercício de fixação. Primeiro, uma empresa fabrica e vende 2 produtos, A e B. Durante o mês de fevereiro, o departamento fabril reportou para a contabilidade o seguinte relatório de produção. Aí botou a matéria-prima consumida, a mão de obra usada, a unidades produzidas no período e disse qual é o custo direto de fabricação. Então, você tem aqui todos os totais necessários e suficientes para você começar a pensar como fazer esse rateio. No referido mês, não havia saldos iniciais e finais de produto em elaboração. A empresa utiliza como base de rateio custo direto de fabricação o valor da matéria-prima consumida. Observe que aqui a base que ele usa de rateio é o valor da matéria-prima consumida. Está aqui o valor da matéria-prima consumida por cada produto. Né? Então, está aqui matéria-prima do A, matéria-prima do produto B. Né? E aí, com base nesses dados, é correto afirmar que o custo total do produto A, observe que essa questão é interessante, que ele quer o custo total do produto A. Né? Então, no mês é de quanto? É 8.600.000, 8.600.000, 8.400.000, 7.800.000, 5.300.000 ou 5.400.000? Vamos analisar. Vamos dar a solução. Primeiro, a matéria-prima utilizada pelo produto A, que é o foco que ele quer, é 1.800. Mas observe, ela é tomada como base para o rateio. Então, a gente começa a perceber que no total eu tenho 3.000. Mas quanto representa 1.800 e 3.000? 60%. Então, essa matéria-prima representa 60% do consumo total de matéria-prima para esses 2 produtos. Né? E aí eu tenho a mão de obra direta 1.000, e aqui eu tenho um total de custo direto de 2.800, e agora vamos fazer o rateio. Olha, o CIF é 10.000. Mas veja, o rateio é em função de quê? Da matéria-prima. É 60%. Então, o CIF de A, ou seja, o custo direto de A, é 60% de 10.000. Né? Então, 60% de 10.000 é que é exatamente, olha, o custo indireto do produto A. Né? Então, na verdade, 60% de 10.000 é 6.000. Daí, o custo total do produto A seria o custo direto dele, que a gente já tem ali, mais o custo indireto. O custo direto, a gente viu aqui, 2.800, está vendo? Interessante, né? Fixar isso aqui, 2.800 é exatamente o meu custo direto, mais os 6.000, que é exatamente os custos indiretos que foram calculados com base no rateio, em cima do que a questão apresenta, que é o valor da matéria-prima consumida de cada produto. Né? E aí dá 8.800, que é a letra A. Né? R$ 8.800 é o valor exatamente do custo total do produto A. Né? Eis o primeiro exemplo do exercício de fixação. Vamos ao segundo exercício. Os custos diretos de uma empresa totalizaram 3.960.000. O rateio para 2 produtos é realizado com base nas horas de máquinas trabalhadas em cada produto. Né? E aí ele deu que para o produto 1 é exatamente 1.200 horas de máquina e para o produto 2, 2.400 horas de máquina. Se foram produzidos 1.000 unidades do produto 1 e seu custo direto unitário é 2.580,
por peça, então o custo unitário total obtido para o produto 1 será de quanto, né? Ele quer saber agora com relação ao produto 1. Observe que nesse caso específico, ele está querendo o produto 1, né? É esse que ele quer saber, ele não está pedindo o 2. Até porque a gente começa a perceber que não tem dados suficientes para saber o 2, porque eu não tenho a quantidade produzida, né? Então, a base de rateio, horas de máquina. Então, 1.200 horas mais 2.400 horas, um total de 3.600 horas de máquina para os dois produtos. A base de rateio possível seria 3.960.000, que é exatamente o valor que foi dado de custo indireto, né? O custo indireto foi esse valor aqui, ó, 3.960.000, aqui, ó, dividido por 3.600. Exatamente para saber que é 1.100 por hora de máquina de custo indireto, né? Que é para ser levado, né? E daí o meu custo direto total seria produto 1, 1.200 horas, é exatamente o que ele trabalhou, né? Ele exige para a produção 1.200 horas, aqui, ó, 1.200 horas, vezes 1.100, que é exatamente o valor da hora de mão de obra indireto que a gente calculou anteriormente. E aí eu tenho 1.320.000 de custo indireto alocado no produto 1. Mas veja, a questão pede o custo unitário total, ele não quer o custo total. Observe que a questão anterior é custo total, esse é custo unitário. Então, para o produto 2, a gente começa a perceber que é 2.400 horas vezes 1.100, seria 2.640.000. E aí, o caso específico é produto 1. Para o produto 1, você tem o quê? Custo indireto sobre unidades produzidas. Então, eu vou pegar 1.320.000, dividir por 1.000, que foi a quantidade produzida de 1, né? E dá 1.320 de custo indireto unitário. E aí, meu custo unitário total seria meu custo direto unitário mais o custo indireto unitário. Meu custo direto, ele já deu aqui 2.580, pode ficar certo que já tem aqui, ó, os valores já estão aqui, né? A gente já tinha esse valor aqui, ó, 2.580, mais, evidentemente, 1.320, que é exatamente esse valor que a gente calculou anteriormente. Então, daí você já tem que o valor total do custo unitário total do produto 1 é 3.900. Né? Para calcular o 2, eu precisaria conhecer exatamente qual a quantidade de produto 2 fabricado, para poder eu saber aqui a divisão desse 2.640.000, para saber exatamente qual o custo indireto unitário. Né? Mas a questão só pede para o produto 1, só lembrando. Né? Então, você tem aí exercício de fixação 1 e 2, né? Com critérios diferentes, e de tal maneira que você viu todo o escopo, né, em cima das questões que nós abordamos nessa aula. Queria lembrar você que o livro do Eliseu Martins, capítulo 7, é de suma importância, né, para esse assunto, né? Está muito bem detalhado, né? E lembrando sempre que ele tem um livro-texto de exercício, o livro-texto contém para cada capítulo um exercício, fora os exemplos que ele dá lá dentro do livro, né, cada capítulo. E o livro de exercício, você tem uma infinidade de exercícios para cada capítulo. Né? É importante ver a legislação e artigos, né, citados e comentados na aula, que é de importância vital sobre o custo direto. E até uma próxima aula. Tchau.